O céu de Brasília tingia-se de tons alaranjados quando o sol começava a se despedir, lançando seus últimos raios sobre os prédios monumentais da capital federal. O ar abafado do fim de tarde carregava o peso das decisões tomadas naquele dia e das que ainda estavam por vir. Nicolas Ferreira ajustou o nó da gravata enquanto observava, através da janela do carro, o movimento frenético da cidade. Seu motorista, um homem de meia idade que já o servia há anos, dirigia em silêncio, respeitando o humor introspectivo do deputado. "O senhor vai direto para casa, doutor?" perguntou o motorista após longos minutos de quietude. Nicolas suspirou, esfregando os olhos cansados. "Não, pare no La Belle Cuisine. Preciso pensar." O restaurante era mais do que um local para jantar, era um símbolo de poder. Suas portas de carvalho maciço, importadas da França, abriam-se apenas para aqueles que possuíam influência ou dinheiro suficiente para merecer estar ali. Os lustres de cristal da Boêmia lançavam reflexos dourados sobre as toalhas de linho impecavelmente brancas, e o aroma de ervas frescas e carnes nobres impregnava o ar. Ao entrar, Nicolas foi recebido pelo maitre, um homem alto e de expressão calculista que o reconheceu imediatamente. "Boa noite, deputado. Uma mesa reservada?" "Não. Algo mais discreto, por favor." Foi então que seus olhos pousaram sobre uma figura solitária no canto mais afastado do salão. Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal estava sentado em uma das mesas mais reservadas, cercado por uma aura de autoridade inquestionável. Seu terno preto de corte impecável, a gravata de seda azul cobalto e o relógio de pulso suíço, que valia mais do que o salário anual de um trabalhador comum, denunciavam seu status. Ele degustava um foie gras acompanhado de um bordeaux raro, seus dedos longos envolvendo a taça com a naturalidade de quem estava acostumado ao melhor da vida. Nicolas sentiu um nó no estômago. Era impossível ignorar a ironia da situação. Ali estava ele, um deputado que havia dedicado sua carreira a combater a corrupção e o abuso de poder, diante do homem que personificava tudo o que ele combatia. Alexandre era um magistrado que, em vez de servir a lei, parecia manipulá-la conforme seus interesses. Um juiz que soltava criminosos poderosos com uma canetada, enquanto cidadãos comuns apodreciam em celas superlotadas por crimes menores. Por um instante, Nicolas hesitou. Seria prudente evitar o confronto? Mas então, como um flash, veio à sua mente a imagem de seu pai, um homem simples do interior de Minas Gerais, que lhe ensinara: "Filho, a covardia é o primeiro degrau para a corrupção da alma." Com passos firmes, atravessou o salão. "Boa noite, ministro Alexandre de Moraes. Que honra inesperada encontrá-lo aqui." O juiz ergueu os olhos lentamente, como se perturbado por uma mosca incômoda. Seu olhar frio percorreu Nicolas da cabeça aos pés, antes de um sorriso condescendente surgir em seus lábios. "Ah, o jovem cruzado da moralidade. Deputado Nicolas Ferreira, não é?" Sua voz era suave, quase melíflua, mas carregada de veneno. "Que surpresa desagradável! O que um defensor do povo como você faz em um lugar como este? Esperava vê-lo em algum boteco servindo cachaça e discurso populista." Nicolas não se abalou. Permaneceu de pé, seus ombros largos projetando uma sombra sobre a mesa do ministro. "O senhor se engana se acha que defender o povo significa viver na pobreza. Não preciso me fingir de humilde para ser honesto." Alexandre riu, um som seco e calculista. "Sente-se, deputado. Já que veio até aqui, vamos conversar como adultos." Nicolas aceitou o convite, mas não como um convidado, como um adversário pronto para o duelo. "Ministro, há algo que me intriga", começou mantendo a voz baixa, mas firme.
Como um homem que jurou defender a Constituição consegue dormir à noite sabendo que suas decisões protegem criminosos e asfixiam a liberdade do povo? Alexandre não piscou. Girou sua taça de vinho, observando o líquido rubro refletir a luz. Você fala como um fanático, deputado. A lei não é um conto de fadas, onde os bons sempre vencem. O sistema é maior do que sua compreensão infantil. O sistema? Nicholas inclinou-se para a frente, seus olhos ardendo. Ou seria a sua versão distorcida dele? O senhor solta corruptos, persegue opositores e USA a toga para proteger seus aliados. Isso não é justiça, é tirania. O ar ao redor pareceu ficar mais pesado. Alguns comensais próximos começaram a sussurrar, percebendo a tensão. Alexandre finalmente mostrou um sinal de irritação. Seus dedos apertaram levemente a taça. Cuidado com suas palavras, menino. Você não sabe com quem está falando. Sei perfeitamente. Nicholas não recuou. Estou falando com um homem que acredita estar acima da lei. Mas nenhum poder é eterno, ministro. O magistrado soltou um riso forçado, mas seus olhos estavam gelados. Você é patético. Acha que discursos inflamados mudam algo? Nós somos o sistema. Vocês, parlamentares, são apenas figurantes. Nicholas sorriu, desta vez com uma frieza que fez Alexandre hesitar por uma fração de segundo. Figurantes? Talvez. Mas lembre-se, até os menores personagens podem derrubar um império. Agora, as vozes ao redor haviam silenciado. Todos os olhos estavam voltados para eles. Alexandre de Moraes, acostumado a ser temido, sentiu algo raro, uma pontada de incômodo. Ele se levantou bruscamente, derrubando levemente a cadeira. Esta conversa acabou. Gente como você não dura na política. Veremos quem ainda estará de pé quando a poeira baixar. Ele jogou algumas notas sobre a mesa e virou-se para sair, mas então palmas. Um único cliente começou a bater palmas, depois outro. Em segundos, metade do restaurante estava aplaudindo Nicholas Ferreira, alguns até se levantando em respeito. Alexandre parou na porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ele olhou para trás uma última vez, seus olhos prometendo vingança. Nicholas permaneceu sentado, erguendo levemente sua taça de água em um brinde silencioso. A batalha daquela noite foi vencida, mas a guerra apenas começou. Não é apenas um embate político entre duas figuras antagônicas, mas uma representação simbólica da eterna batalha entre os valores cristãos e conservadores e as estruturas de poder que buscam corromper a ordem moral. Através do diálogo tenso entre Nicholas Ferreira, um deputado que personifica a defesa da verdade e da justiça, e Alexandre de Moraes, um ministro que representa a arrogância do poder secularizado, a narrativa nos convida a refletir sobre temas profundos. A coragem na luta pelo que é certo, a soberba dos que se consideram acima da lei e a inevitável vitória da verdade sobre a mentira, ainda que a batalha pareça desigual. Nicholas Ferreira não é apenas um político conservador, ele é, acima de tudo, um homem de princípios. Sua decisão de enfrentar Alexandre de Moraes, mesmo sabendo das consequências, reflete uma virtude essencial no pensamento cristão e conservador: a coragem. Nas Escrituras, inúmeras passagens exaltam a coragem como uma qualidade divina. Josué é exortado por Deus: ser forte e corajoso. Josué 1:9. Davi enfrenta Golias não com armadura ou estratégias humanas, mas com fé e determinação. 1 Samuel 17. Da mesma forma, Nicholas não se intimida diante do poder temporal de Alexandre porque sua confiança está em algo maior do que a política humana, está na justiça divina. O conservadorismo, alinhado com a moral judaico-cristã, sempre defendeu que a verdade deve ser dita, mesmo que o mundo inteiro se levante contra ela. Edmund Burke, um dos pais do pensamento conservador, afirmou: o mal triunfa quando os bons homens não fazem nada. Nicholas personifica essa máxima.
Ele não se cala diante da corrupção, mesmo sabendo que isso pode custar sua carreira. Alexandre de Moraes, por outro lado, representa a figura do homem que se coloca acima da lei. Sua postura arrogante, seu desprezo pelos ingênuos idealistas e sua crença de que o sistema é maior do que a compreensão infantil de Nicolas revelam uma mentalidade perigosa, a de que o poder justifica tudo. A Bíblia é repleta de advertências contra a soberba. Provérbios 16:18 afirma: o orgulho precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Nabucodonosor, rei da Babilônia, aprendeu essa lição da maneira mais dura quando foi humilhado por Deus após se vangloriar de seu próprio poder. Daniel 4. Alexandre, em sua segurança arrogante, acredita que sua posição no STF o torna invencível, mas a história e as escrituras mostram que nenhum poder humano é eterno. O conservadorismo também alerta contra a concentração de poder. A separação de poderes, defendida por Montesquieu e adotada pelas democracias ocidentais, existe justamente para evitar que homens como Alexandre se tornem déspotas. Quando um juiz passa a acreditar que suas decisões são infalíveis e que ele está acima da crítica, o sistema judicial se transforma em tirania. O momento mais impactante da narrativa ocorre quando os presentes no restaurante começam a aplaudir Nicolas. Esse é um símbolo poderoso. A verdade, mesmo quando silenciada, sempre encontra eco. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Nicolas, ao confrontar Alexandre com fatos e princípios, demonstra que a mentira pode dominar temporariamente, mas nunca para sempre. O aplauso dos espectadores representa a consciência coletiva que, cedo ou tarde, reconhece o que é justo. No pensamento conservador, a verdade não é negociável. Uma sociedade que abandona a verdade em nome da conveniência política está fadada ao colapso. Russell Kirk, um dos maiores pensadores conservadores do século XX, escreveu que a civilização depende da preservação da ordem moral. Quando figuras como Alexandre distorcem a lei para benefício próprio, eles não estão apenas corrompendo o sistema jurídico, estão minando os alicerces da própria civilização. Alexandre sai furioso, mas Nicolas permanece, erguendo sua taça em um gesto silencioso de resistência. Isso nos lembra que a batalha entre o bem e o mal nunca termina nesta vida. Paulo exorta os cristãos em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nicolas não está apenas lutando contra um ministro corrupto, ele está travando uma guerra espiritual contra um sistema que rejeita Deus e a moralidade. O conservadorismo entende que a liberdade precisa ser defendida todos os dias. Não há vitórias definitivas na política, apenas batalhas contínuas. A coragem de Nicolas inspira outros a se levantarem, mostrando que um único homem disposto a enfrentar o mal pode desencadear um movimento de mudança. Nicolas Ferreira representa o homem de fé que não se curva ao poder corrupto, enquanto Alexandre de Moraes simboliza a arrogância do homem que acredita estar acima da lei divina e humana. Como cristãos e conservadores, somos chamados a ter coragem para defender a verdade, mesmo quando o custo é alto, rejeitar a soberba do poder e lembrar que toda autoridade humana é limitada. Confiar na vitória final da verdade, pois Deus não será escarnecido. Gálatas 6:7. Perseverar na luta, sabendo que nenhuma batalha é a última. No fim, como diz o Salmo 37, os ímpios armam ciladas, mas a sua própria violência os destruirá. Alexandre pode achar que controla o jogo, mas a história já provou que os impérios construídos sobre a mentira sempre caem. E quando esse dia chegar, os que permaneceram fiéis, como Nicolas,
serão lembrados não apenas como políticos ou juristas, mas como homens que não venderam sua alma em troca de poder. Que tenhamos a mesma coragem. Gostou do vídeo? Ele fez sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite e deixe seu nome ou o nome de um ente querido para incluirmos em nossa corrente de oração. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e uma maneira de apoiar nosso trabalho de levar cada vez mais conhecimento até você. Obrigado de coração.